João, vem cá. João, vem. Não, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. No começo eu vou falar, quando eu vou ser sincero, uma coisa que você não sabe, tá? E eu vou falar. Tá achando que era doido? Não, eu achava que era o Antônio falou ontem, uma groselha esse negócio de chamado, tá? Ô João, mas uma vez eu falei, eu não acreditava no começo, mas eu lembro que eu falei uma vez, lá no escritório do Cid, na época, eu falei pra você uma coisa, mano, você tá se boicotando. Eu falei, você lembra? Você tá com medo de falar disso e querer fazer aquilo. Né? No parquinho que ele fez. Eu falei, cara, se você nasceu pra falar isso, por que você tá fazendo isso? Né? E você falando daí, você confessou, mano, que eu tô com medo disso. E aí hoje, você fala mais disso que qualquer outra coisa. As pessoas já nem sabem mais o que eu faço na parte de marketing e estratégia. Não, isso aí virou um submundo. Falando que é o melhor caminho para você. Virou um sub. O marketing digital virou um sub. Eu deixo as pessoas aprenderem a capacitação de marketing. O marketing está virando um caminho, mas não um fim. O meio para que a sua mensagem chegue. Eu costumo dizer que o marketing digital. Alguém aqui, por favor, uma pergunta que eu quero saber. Alguém aqui duvida do poder do marketing digital para levar a sua mensagem? Quem aqui acredita que o marketing digital pode fazer a mensagem chegar mais longe? Levanta a mão, por favor. Não, todo mundo. Pronto, todo mundo. Agora Jesus um dia disse assim, olha só, vocês farão obras maiores do que eu. Quando ele falava numa montanha e sei lá, às vezes tinham 5.000 pessoas ouvindo. Mas eu já vi live com 10.000 pessoas. Você já viu live com 10.000 pessoas? Eu já vi live com 150.000 pessoas. Hoje nós já fazemos milagres maiores do que Jesus fazia na época dele. Aí o milagre não vem com forma de anjo, não vem com forma de gente ressuscitando, vem com forma de pessoas utilizando a tecnologia, como nosso amigo falou, para alcançar pessoas na casa dela, para que a transformação chegasse lá. E diga uma coisa, mano, hoje você vai sentar aqui no treinamento de treinadores, vai vir pra academia. Eu já estou inscrito. Vai vir pra SBA, vamos se formar. Eu, tu, o Fialho, a Duda. A gente vai ser uma galera boa que vai se formar junto aqui, entendeu? Vai todo mundo se formar nos próximos 3, 4 meses aí. Vamos formar treinador, esse processo. Mas você já é um treinador, você já treina pessoas. Eu treino pessoas e eu acho que Deus foi muito bom comigo. Porque eu comecei a treinar pessoas de altíssimo impacto nacional. E aí eu não entendia, Deus, por que você me escolheu para treinar essas pessoas? Eles são tão grandes assim. E aí ele soprou no meu ouvido, lembrando de toda a história que eu tive, eu posso contar depois daqui a pouquinho para vocês, que ele havia me escolhido para levantar os escolhidos. E quem são os escolhidos? Quando você vem para cá, para fazer um treinamento, para ouvir, isso aqui chama capacitação. Legal, você vai aprender todas as técnicas do mundo. Mas onde vocês de fato estão dispostos a pagar o preço de ser escolhido? Estão dispostos a colocar a sua vida para ajudar outras pessoas? A ser desafiados, a muitas vezes passar por desafios? Foi desafiador fazer esse evento? Nossa. Mas esse desafio, ele acompanha todos aqueles que falam assim, eis-me aqui. A diferença é a seguinte, eu vou falar no versículo assim, ó, todos foram chamados. Quem complete a frase, por favor? Vamos lá. Todos foram chamados. Poucos foram o quê? Quem são os chamados e quem são os escolhidos, então? Fala pra mim. O que Deus escolhe e os que Ele capacita. Se todos, vamos lá comigo, vem cá comigo, vamos lá. Se todos nós fomos chamados, por que são poucos que vêm para o palco? Certo. O que de fato é ser escolhido? Se você foi chamado, O que se posiciona. pronto. Muito obrigado. Uma salva de palmas para mim. Sabe o que é isso aí? Isso aqui é importante, Denis, porque se posicionar é o que faz a diferença. Aí fala, mas eu não tenho seguidores, mas eu não tenho pessoas que vão assistir a minha live. Eu lembro da minha primeira live, eu lembro do meu primeiro vídeo. Mas você fez algo, você estava disponível. E essa palavra, anota essa palavra, estar disponível é quando Deus vai começar a falar através de mim. Você tem celular, irmão? Você está no seu celular? Deixa aqui, segundinho. Ó.
O celular dele está aqui. Seu celular provavelmente deve ter um recurso que chama Wi-Fi. Tá ligado aqui, ó. Tá vendo? Todos estão vendo o Wi-Fi, tá ligado? Vou desligar agora. Funciona? Tem Wi-Fi nesse espaço? Tem internet nesse espaço? Tem. Então você tem acesso àquilo que Deus quer fazer para você? Já te chamou. Você tem acesso a todas as informações, a toda a forma como Ele quer te usar para falar com pessoas? Você tem. Mas se você não estiver disponível, não funciona. Por isso que tudo acontece quando Deus chama alguém. Isso é um repertório, gente. Eu estudo pessoas. Quando eu falei com o Blair, eu falei, eu sou um treinador e um pesquisador, porque eu pesquiso. Ontem eu estava conversando, foi com a Rebeca, não foi, Rebeca? Eu comecei a mostrar minhas pesquisas para ela. Ela viu só um pedacinho, eu tenho pesquisas e pesquisas e pesquisas, porque o meu desafio era falar de chamado. Inicialmente começou com uma motivação, mas eu falei, Deus, isso aqui não pode ser como uma motivação, porque motivação acaba. Eu tenho que provar para as pessoas que isso funciona. No TEDx, o desafio foi falar de chamado. Eu fui convidado pelo meu amigo que ele deixava que era groselha, mas era falar de chamado, provando que pessoas mudaram o mundo inteiro e aquilo não foi aleatório. Agora, olha o que acontece. O Gustavo, há muitos anos atrás, olha como é que funciona o chamado, hein? Sentiu no coração e começou a ser treinado. Foi para ser treinado pelo Blair, aceitou o chamado para liderança, começou o trabalho dele. Aí anos depois ele vem e fala assim, vamos fazer o TPM aqui em Alphaville. Conversa com ele, ele aceita o quê? O chamado do seu amigo. Começam a fazer. E aí ele começa a anunciar. Aí a Ayla, no final das contas, ela vai lá e aceita. E agora aqui, quando ela desistir, imagina que ela ia desistir, imagina as famílias, imaginem as pessoas que seriam impactadas pela vida dela, deixando de ser impactadas dela. Aí Deus fez assim, Deus conectou um monte de gente para que agora a Ayla continuasse fazendo. Chamado é conexão de destino. Quando você vive o seu chamado, você impacta pessoas. Existem negros aqui, existem brancos aqui, asiáticos aqui. Um dia o Martin Luther King disse que ele tinha um sonho de ver todas as pessoas juntas. Isso aqui hoje é porque um dia o cara viu o chamado dele. Agora, o que queima no seu coração, Denis? O que queima no seu coração? Até quando você vai deixar de falar aquilo que está em você? Porque falar, eu não tenho a forma certa de falar, eu não sei as melhores técnicas. E me perdoe, eu preciso definir uma coisa para vocês. Chamado não é propósito, tá bom? O propósito vai se revelar na vida de vocês quando vocês cumprirem seu chamado, quando vocês caírem para a jornada, quando vocês, mesmo sem saber o que estão fazendo, estiverem disponíveis a fazer isso. O propósito se revela no final. Então, quem está procurando propósito para começar a fazer alguma coisa, desculpa. Quais de vocês já acharam que tinha um propósito e depois do propósito, por favor, não era triste que seja só eu. Não. Quem aqui, por favor, além de mim, já achou que tinha um propósito e depois do propósito era outro? Hein? Pronto, pensei que era só eu, então eu fico feliz. Sabe por quê, gente? A definição da palavra, ela está sendo colocada em lugares errados. Porque nós temos missões. Missão tem início, tem meio e tem fim. O casamento pode ser uma missão, a paternidade pode ser uma missão, o emprego pode ser uma missão. Coisas que começam, coisas que têm seu meio e coisas que acabam. O teu propósito é eterno, aquilo que Deus fez para você, o seu desígnio, a forma como Ele planejou para que você fosse usado aqui na Terra, isso é eterno, isso não acaba. Por isso, uma coisa não pode deixar de ser propósito. Sinto muito se a palavra estava sendo usada da forma incorreta. Agora, o que é chamado? Sabe aquela vozinha do... Vou falar com o Denis para a gente fazer um evento. Sabe aquela vozinha do... Será que eu devo chamar a Ayla para subir lá em cima? Será que eu devo ligar para um amigo? Será que eu devo fazer um stories? Será que eu devo mandar uma mensagem para alguém? Poxa, são 3 horas da manhã. Quantas vezes a gente se falou de madrugada? Nossa, várias vezes. Isso é chamado. Deus tem guiado não só você, mas todos os escolhidos através de uma conexão direta. Quando Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, sai da sua casa, da tua parentela, um lugar que eu vou te mostrar. O que eu tô falando? Conexão direta. E desculpa, Deus vai falar com você dentro de você. Deus vai falar dentro de você. Cabe você entender. Ó, vou fazer um exercício aqui. 2 mais 2, quanto é? 8. Vezes 2? 8. Vezes 10?
80. Não, ele é rápido, é bom. Agora você acabou de construir um pensamento. Se eu te pedir fazer uma cópia, você vai construir um pensamento. Pensamentos construídos são pensamentos que você está ali materializando. Eu já sei, vou falar isso para fulano, mas de repente você está dirigindo e fala assim: ei, anda agora, para o carro, fala com fulano. Você não entende nada. Que direção é essa que está sendo dada? Quem está falando com você? Se você não construiu esse pensamento, sejamos mais perceptivos ao Deus que fala dentro do seu coração. Você usa seu dom, você é um cara sensível. Esse cara aqui é um cara muito sensível. Sensível. O que é sensível? Sensibilidade é um poder. É um poder que Deus dá, que é um poder de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. É por isso que ele escreve. Ele escreve muito bem porque ele usa o dom dele de sentir a dor do outro para resolver a dor através de escrita. E quando nós fomos chamados, nós recebemos poderes, nós recebemos dons. Foi aqui que as coisas começaram a mudar no digital para mim. Porque eu comecei a perceber por que pessoas vendiam brigadeiro, faziam 5 milhões no lançamento de brigadeiro, que eu participei disso. Aí tinha alguém falando, sei lá, de física quântica, não sei o que parecia uma pessoa muito mais inteligente, letrada, e não conectava com as pessoas. Eu falei, gente, o que acontece que algumas pessoas tocam o coração de multidões quando outras não? Como que está esse coração? Eu comecei a procurar a raiz disso. O Érico Rocha, vendendo leilão, descobriu a forma de lançamento. Eu fazendo um lançamento, descobri o poder do chamado. Descobri que Martin Luther King não precisou de pixel, de campanha de e-mail para colocar 250 mil pessoas numa praça de Washington. Que Gandhi mudou uma Índia, Jesus Cristo mudou o mundo até hoje. E que se eu e você nos posicionarmos, fazer aquilo que fomos chamados a fazer, não tem quem segure a gente. É o poder, né? O treinar pessoas, não tem como. É impossível hoje você se tornar um treinador sem ter sido chamado para aquilo. Não tem como, é impossível. E o chamado ele vem. Eu vou só complementar aquilo que Fábio, certo? O Fábio falou, acho que Deus chama os fortes. Tem um versículo que ele rasga no coração, que fala assim: lembre-se de quem vocês eram quando foram chamados. Poucos eram fortes, poucos eram sábios, poucos eram nobres de família. Então calma aí, olha um pré-requisito quando Deus te chama. Você não tem a força necessária. Quando eu falo de força, é para fazer exatamente o que você foi chamado a fazer. Às vezes você é muito forte, você tem 1 milhão, mas Deus já te chamou para um projeto de 100 milhões, então você não tem a força necessária para aquele projeto. Ele nunca vai te dar aquilo que você pode fazer, porque senão você não precisava dele. É na tua fraqueza que ele cresce. Vamos lá, força você não tem, sabedoria você ainda não tem, você também não tem todo o recurso necessário, você não é nobre de família. Aí ele fala assim: mas Deus usa o que do mundo é loucura para confundir os sábios. Sabe qual a certeza que as pessoas vão olhar para você, como a Alia falou assim: eu sou uma improvável. E se eu for conversar com cada um de vocês aqui, cada um de vocês vão me contar a improbabilidade que foi a vida de vocês. O ponto é, você é um improvável, eu sou improvável, você todos nós. Porque quando Deus nos chamou, Ele nos fez estar improváveis para aquilo que Ele gostaria de confiar na nossa mão. Mesmo a todos achando que isso é só sobre dinheiro, só sobre recursos, não é. É sobre a responsabilidade daquilo que Ele te chamou. Ele não vai te chamar para algo que não seja desafiador no seu estágio atual. Olha que legal, Moisés já tinha sido príncipe, já tinha estado no Egito, lá no auge, e quando Deus chama ele fala assim: não, eu sou gago, eu me chama outro para falar no meu lugar. Agora, para mim tem uma parte incrível, Deus responde a ele assim: não, fica tranquilo que eu já estou chamando o seu irmão sabe falar, eu sei disso. Está escrito isso, pode ler lá, Êxodo 4. Mas sabe o que eu fico achando lindo nisso? Tipo assim, eu sei que ele sabe falar e eu sei que você não sabe. Porque o teu chamado é ir e o chamado dele é falar. Eu preciso que você vá e eu preciso que ele fale. Então até nas suas fraquezas, até naquilo que você não sabe, ele vai usar pessoas para te complementar. Porque você não tem que ser super-herói, você só tem que estar disponível.
Então é a disponibilidade que muda o jogo. Você quer ser treinador? Não seja para resolver as suas necessidades pessoais, que não seja para que você se sinta amado porque um dia você não foi, que não seja para você querer palco. Porque dá para comprar palco? Você concorda comigo? Dá para comprar palco, dá para comprar seguidores, dá para comprar selo azul, dá para comprar matéria, dá para comprar tudo isso, gente. Agora, de fato, o seu coração está disponível para as outras pessoas. É isso que vai fazer diferença entre aqueles que são chamados, todos vocês foram, para aqueles que são os escolhidos. Agora, eu posso perguntar? Quem de vocês aqui, então, sabendo a diferença de chamado para os escolhidos, são os escolhidos? Só os escolhidos levantem a mão, então. Só quem está disponível. Pronto. É você que vai fazer a diferença. Não é mais ninguém. Aí sabe o que eu fico ouvindo, Dani? Assim, por que ninguém fala sobre família? Por que ninguém fala sobre política? Porque é você, cara pálida, que vai resolver isso, não é só eu. Meu chamado é despertar o teu chamado e você é fazer aquilo que você sente que tem que fazer. Cara, aquilo que te incomoda, aquilo que te indigna, ele está apontando a direção do teu coração. Se você não consegue ver uma pessoa passando fome, se você não consegue ver mulheres com baixa autoestima, se você não consegue ver homens com problema de relacionamento, se o seu problema está na família, olhar para uma família sendo destruída, se o negócio está sem levar a tecnologia para empresas, o que queima no teu coração? O chamado é como um GPS no escuro que te guia, se você se permitir ser guiado por isso. Show, hein? Só palco, João. E é uma coisa, quando a gente entende isso, mas como eu falei com as pessoas, eu precisei ver para entender isso daí, tá? Precisei ver de verdade. Eu precisei ver, eu sobre isso. E eu acredito que as pessoas também precisam ver como que isso impacta, como que isso conecta e como que isso carrega, tá? Então, você vai mostrar para nós agora como isso funciona. Eu comecei a entender a questão da energia do chamado, a força e o poder que o chamado tem através do coração das pessoas, quando eu li mais um versículo. João, você só fala de versículo? Sim, a minha filosofia é criacionista, é entender que existe um Deus, é entender que Ele me chamou. Então, vou falar uma coisa, se você quer ser um treinador, não queira agradar todo mundo, queira falar naquilo que você acredita, porque eu acredito nisso. Eu não posso pensar em como eu vou falar, e se eu for falar de Deus, eu vou magoar alguém que é ateu de forma alguma, vamos jogar uma bola, vamos comer um churrasco, mas eu acredito nisso, e eu respeito o que você acredita. Mas eu não deixo de falar naquilo que eu acredito. Existe um versículo que diz assim: cada um usa o seu dom de acordo com a graça que foi dada. Eu fiquei assim, caramba, de acordo com a graça que foi dada. A uns talvez mais graça, a outros talvez menos graça, mas cada um use de acordo com a graça que foi dada. Mas que graça é essa? Eu fui entender que essa palavra graça no hebraico se chamava charis. Charis, que vem de carisma, que a tradução mesmo ao pé da letra é assim: de acordo com a divina influência de Deus sobre o seu coração. Então imagina que seu coração está aqui, ó. Aí Deus vai fazer assim: me ajuda aqui, Dani, ajuda aqui. Segura aqui pra mim, vai. Aqui não, deixa. Segura aqui, segura só o microfone. Ó, seu coração está aqui batendo, ó. Aí ele faz assim, ó. Fala com fulano. Aí você tá deixando ele usar só. Faz aquilo. Usa aquela. Daniel, você viu que horas que eu preparei isso aqui? Que horas que eu preparei isso aqui? Exatamente isso aqui. 20 minutos atrás. Sabe por quê? Eu tava o tempo todo falando assim: Deus, o que você quer que eu fale hoje? Eu tenho palavras. Deixa eu cortar rapidinho. Você preparou em 20 minutos, né? Oi? Você preparou em 20 minutos, Sim, você falou, né? ou menos. Mais ou menos. Então, você vai falar os 20 minutos só com essa imagem. Só com essa imagem? Tá bom. Tem certeza? Absoluto. Então tá bom. Volta então, Dani. Volta pra cá, Dani. Peraí. Isso aqui é o charis, tá bom? Pensa em charis. Anotem aí, charis é C-H-A-R-I-S. Anotem aí, charis. Por quê? Não fui eu que falei, que já está escrito lá. Se alguém escreveu isso aqui, era muito importante. Não foi à toa.
as palavras que estão lá, cada palavrinha é muito importante. Então cada um usa o seu dom de acordo com a graça que foi dada. C-H-A-R-I-S. Charis. Depois dá um Google para você ver o que vem daí. Esse charis, obrigado, por favor. É assim, ó, seu coração tá lá. Aí você vê, está dirigindo um carro, aí você vê um cara passando fome na rua, seu coração fala assim, dá alguma coisa pra essa pessoa, tira 10 reais, tira 50 reais, a pessoa vem te comprar o quê? Uma jujubinha, você tira 10, você tira 50, por que seu coração está fazendo assim? Por quê? Não faz sentido. Aí, eu falei de Moisés, né? Quando Moisés chegou para falar, obrigado, tá dentro. Foi só pra chave. Uma salva de palmas pro Dani, por favor. Quando Moisés foi falar com o faraó, fala que o coração dele endureceu. Sabe o que deixar? Ele falou assim, não libera ele. Então nosso coração pode ser influenciado de acordo com a divina influência de Deus. Então quando você quer vir para cá, e você quer vir, eu vim sem script, não sem preparação. Preste atenção, eu me preparo todos os dias para estar pronto. Sem script era, Deus, de fato, qual é a mensagem que cada um vai levar aqui? Porque muito se fala sobre legado, mas o legado é aquilo que eu deixo todos os dias nas pessoas. O legado é aquilo que, se você nunca mais me vir na vida, o que você levou dessa conversa? Esse foi o legado que eu deixei em você. O legado parece coisa de quando você morreu, mas se você estiver preocupado com o legado, viva. Passe a sua verdade, a sua mensagem para outras pessoas. Então, eu comecei a treinar pessoas, e não vou poder mostrar aqui nessas imagens, mas isso foi bom. Eu comecei a treinar pessoas como Cris Arcangeli, como Tiro Lipa, como Tom Cavalcante, como Marcão do Povo, como Sidney Santos, pessoas como Ike Batista, pessoas que fazem parte do meu treinamento de especialistas, de estrategistas, de pessoas que vão estar lá para cuidar de pessoas. Eu me via, Deus, por que você me escolheu? Olha o tamanho dessas pessoas. Aí ele me apontava, porque eu quero que eles sejam usados de acordo com o quê? A divina influência minha sobre o coração deles. Porque se eu puder falar através do coração deles, eu vou falar com milhares de pessoas. A mensagem deles vai vir através de quê? Vai vir através de empreendedorismo, saúde, fitness. Mas isso é só um disfarce da mensagem. Eu me disfarço de marketing digital para levar a mensagem. Nosso disfarce é a ferramenta que Deus nos dá. Por exemplo, quando Deus chamou Noé, havia um disfarce. Assim, havia um disfarce, havia uma ferramenta. Eu tenho um problema, vou ter que zerar o game com todo mundo aí, não deu certo, preciso da sua ajuda, então vou te dar uma missão. Então Deus chama, te apresenta um problema, te dá uma missão. A missão você está vendo que você tem que resolver alguma coisa. Aí ele dá para ele uma arca. A arca é a ferramenta para resolver aquilo ali. A tecnologia é a sua ferramenta, irmão. A cópia é a ferramenta do Denis. O marketing, as palestras, isso aqui são as ferramentas que nós recebemos para as missões que vão chegar até nós. E aí eu descobri que quando ele chama, ele já deu tudo o que era necessário. Essa é a parte mais incrível. Quando Deus me chamou e te chamou, ele já deu tudo o que era necessário para você viver o seu chamado. Mas antes de eu falar exatamente disso, eu quero falar que existe um padrão. Quantos de vocês um dia fugiram dessa voz? De fato, vocês sabiam, Deus estava falando com você, você falar, não é bem isso, não, deixa pra lá, deixa eu esconder. Porque o padrão primeiro é você falar assim, não é pra mim. Já aconteceu, Paty? Já. Aos 5 anos de idade, eu preciso contar isso para vocês, porque aos 5 anos de idade, eu operei o meu olho esquerdo. E 7 dias após operado, eu bati com o rosto na parede. Eu estourei todos os meus pontos. Comecei a ingerir sangue, ainda deitado, dormindo. E acordei jogando sangue por toda a casa. Eu tive uma hemorragia interna. E eu jogava sangue como plaquetas, como um pedaço de fígado. De tanto sangue que eu jogava para fora. Minha mãe desesperada, meu irmão correndo atrás, mãe, juntos jogando sangue para fora. E eu jogava sangue como jatos pela boca, pelo nariz. Me botaram correndo num carro de um vizinho, porque meu pai já havia saído para trabalhar.
quando eu fui sendo direcionado para um hospital. Eles não sabiam qual hospital ia. Levava no melhor hospital, que era longe, ou no hospital mais simples da cidade. Um drama de uma mãe com um filho ensanguentado no colo. Sangue saindo pela boca, pelo nariz. Sangue depois começando a sair pelos olhos. Aquela era a cena de uma criança entrando num carro sendo desesperada. Minha mãe falou, vai para o hospital mais próximo. Ele não tem muito tempo. Quando eu cheguei no hospital, a cena era de uma calamidade. O carro já estava totalmente ensanguentado e eu já estava ficando pálido. Eu já não tinha mais o que pôr para fora, eu só ficava... Eu tinha 5 anos de idade, eu lembro de todas essas cenas. Então quando eu cheguei, uma junta médica me recebeu e eu fui levado para uma sala. Vários especialistas, e rasga a roupa, e toma veia, e tenta, e vamos, daqui a pouco. Aquele Eu fui embora. Eu havia deixado esse plano, esse tempo. Eu começo a ouvir um som gostoso, uma voz, João. E abro os olhos e vejo um céu de púrpura, vejo uma luz, vejo um lugar, estou num lugar quente e gostoso e vou andando em direção, imagina, olha pro holofote, não é muito legal olhar pro holofote, fiquei com os olhos, mas mais ou menos como isso. Eu olhava em direção a uma luz e aquela luz me falava, me chamava. Eu falava como uma criança ainda, eu lembro da minha voz como criança. João, e eu respondia, oi? João, por que você está aqui? Eu respondi assim, ué, mas foi você quem me chamou. João, ainda não é a sua hora. Ainda não é seu tempo. Ainda há muito o que você fazer. Volta! E eu estava sendo desfibrilado, eu estava voltando à vida. E os médicos naquele momento estavam me ressuscitando. Meu pai acabava de chegar porque meu pai não tinha chegado. Meu pai chegou naquele momento e me abraçou. Meu pai deitou sobre mim e meu corpo estava gelado, estava branco. Eu não havia mais sangue em mim. E ele me abraçou e ele me envolveu. E o meu coração voltou e eu voltei à vida. Agora, querem saber para quantas pessoas eu contei isso? Para ninguém. Eu escondi o meu chamado, eu escondi que ele me deu uma chance de voltar para o mundo. Eu não tive, eu falo muito de Deus até com muita intimidade, com muito carinho, porque eu não conhecia o Deus de uma religião. Meus pais, de fato, eles já eram cristãos, mas eu não conhecia um Deus de uma igreja XYZ. O Deus do meu pai ou da minha mãe eu vi o face a face. E quando eu fui removido, olha o que aconteceu, eu fui removido, o hospital chamava de Hospital de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Eu fui removido de um hospital de Itaboraí para Niterói, para um hospital melhor. E naquele trajeto eu fui levado de uma ambulância, mais ou menos uns 30 quilômetros. E naquela ambulância eu fui conversando com a minha mãe, fui conversando com o médico, e o médico me falava que eu ia ficar bem, que ia ficar tranquilo, que aquilo tudo ia passar. E quando eu cheguei no hospital, eu perguntei para minha mãe, mãe, qual é o nome do médico que estava com a gente? Aí vem a pergunta, que médico? Só tinha você naquela ambulância, meu filho. Eu tive o poder de experimentar isso. E eu não entendia, Deus, por que você me escolheu? Depois, anos depois, Ele sopra no meu coração assim, para que você pudesse escolher os escolhidos, para que você pudesse levantar pessoas, porque assim como eu te chamei, eu tenho chamado muitas pessoas, elas não estão ouvindo. Então sim, talvez muitos foram chamados e poucos os escolhidos, mas eu decidi mudar essa régua. Eu decidi ser aquele que vai vir aqui deixar uma centelha no coração de cada um de vocês, porque se vocês entenderem que não é sobre treinar, não é sobre técnica, é sobre chegar aqui, estar com o coração disponível, Ele vai fazer tudo o que for necessário através da sua vida, através da minha vida. Só tem que uma coisa: quando Deus chama, a única coisa que vai fazer diferença entre você ser chamado, você ser escolhido, é você estar disponível. Eu estou disponível. Quem mais aqui está disponível?